Olá! Essa semana nós vamos começar as funções orgânicas. Vamos ver primeiramente as funções orgânicas oxigenadas. Quando nós temos uma hidroxila ligada num carbono saturado, um carbono que tem somente ligações simples, nós temos aí um álcool. Quando essa hidroxila está num carbono insaturado de uma dupla ligação, nós temos um enol. E ainda, quando nós temos uma hidroxila ligada num carbono aromático, nós temos um fenol. Observem que a hidroxila está ligada diretamente ao carbono do anel aromático, aqui o benzeno no fenol, e no caso do enol, diretamente no carbono que faz a ligação dupla. Assim, quando temos a hidroxila, nós podemos ter essas três funções orgânicas oxigenadas. Por sua vez, quando nós temos a carbonila, se ela estiver entre carbonos, ou seja, se o carbono da carbonila for um carbono secundário, nós temos aí a função orgânica que nós chamamos de cetona. E se essa carbonila estiver na extremidade da cadeia, ou seja, esse carbono for um carbono primário, nós temos aí a função aldeído, que para não ser confundida quando estamos fazendo a fórmula molecular, nós abreviamos como CHO quando é a função aldeído e COH quando é a função álcool. Quando a carbonila se une à hidroxila, nós formamos a carboxila e ela é a característica da função orgânica ácido carboxílico. O ácido carboxílico, quando ocorre uma reação orgânica e ocorre a eliminação desse hidrogênio por uma cadeia carbônica, nós formamos uma nova função orgânica chamada de éster. Ainda, se um ácido carboxílico reage com outro ácido carboxílico, temos uma outra função chamada de anidrido de ácido carboxílico, onde uma porção vai ser de um ácido carboxílico e a outra porção do outro ácido carboxílico. Para finalizar as funções orgânicas oxigenadas, temos ainda a função éter, que é quando temos um oxigênio entre carbonos. No caso das funções orgânicas nitrogenadas, nós vamos começar com as aminas. As aminas são derivadas da amônia, o NH3. Assim, quando ocorre a substituição de um hidrogênio da amônia por uma cadeia carbônica, nós temos uma amina primária ou uma amina monossubstituída. Esse nitrogênio, por ter dois hidrogênios ligados a ele, pode ainda haver a eliminação de um e ser substituído por uma outra cadeia carbônica, nesse caso uma amina secundária ou uma amina dissubstituída. E ainda todos os hidrogênios derivados da amônia serem substituídos por cadeias carbônicas. Aí nós temos uma amina terciária ou uma amina trissubstituída. De forma geral, as aminas nós podemos representar como um nitrogênio ligado a uma cadeia carbônica e esse R2 de algum ligante, pode ser tanto hidrogênio como uma cadeia carbônica. Nós temos ainda a amida, que é quando uma amônia reage com um ácido carboxílico. Então, observem que a gente tem o C-O e diretamente ligado à cadeia o NH2. Essa amida também pode ser substituída por outras cadeias carbônicas, eliminando esses hidrogênios. Então, sua fórmula geral, nós temos essa daqui. Ainda nas funções orgânicas nitrogenadas, nós temos as isonitrilas e as nitrilas. Quando nós tivermos ligado à cadeia carbônica o nitrogênio, então nós temos a isonitrila. E quando ligado à cadeia carbônica for o carbono que está fazendo a tripla ligação com o nitrogênio, nós temos a nitrila, também chamado de cianeto.
Por fim, ainda nos compostos nitrogenados, quando tiver o grupo nitro, vão ser os nitrocompostos. Funções orgânicas halogenadas. Então, são aquelas que vão conter os halogênios, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, quando nós tivermos um halogênio ligado diretamente à cadeia carbônica, nós temos um haleto orgânico. Se esse haleto estiver ligado a uma carbonila, então ele vai ser um haleto de ácido. E ainda, se ligado diretamente à cadeia carbônica houver um magnésio e a ele um dos halogênios, nós temos os compostos de Grignard. Nas funções orgânicas sulfuradas, nós vamos ter o enxofre, vamos dizer assim, tomando o lugar do oxigênio. Então, se aqui fosse um oxigênio, um OH, seria a função álcool. Como é um enxofre, nós temos o tioálcool. Aqui, se fosse um oxigênio, seria um éter. Como nós temos o enxofre, é a função tioéter. E ainda nós temos o ácido sulfônico, que é quando a gente vai ter o SO3H ligado à cadeia carbônica.